Olá, saudações a todos, sejam todos bem-vindos para mais um webinário LEFISC. Hoje iremos abordar aspectos relacionados às obrigações acessórias na área trabalhista e previdenciária, as últimas alterações que ocorreram. Solicito a quem não é inscrito no nosso canal que faça a sua inscrição, que ative o sino de notificações para que esteja recebendo então o nosso material de forma gratuita, compartilhe, para que mais pessoas tenham acesso a essas informações. E para falarmos sobre o assunto de hoje, contamos com a nossa consultora na área trabalhista, Michele Menezes Karvatsky. Olá a todos. Vamos começar então, Michele, referente ao e-social. Tá? Embora a gente tenha assim uma divulgação enorme em relação a alterações, simplificações e até a sua substituição, pela Lei 13.874 de 2019, a Lei da Liberdade Econômica, porém continua sendo obrigatório o envio das informações ao e-social. Então eu gostaria, Michele, que você nos fizesse um resumo assim de como é que os grupos estão, em que fase os grupos estão. Então, hoje, por mais que ainda está na fase de simplificação do e-social, permanece toda a obrigação das fases até onde houve a implantação das empresas, Então, ali, as empresas do primeiro grupo, que são aquelas empresas com faturamento superior a 78 milhões, iniciaram as informações lá no ano de 2018, Então, ali é onde já enviaram o cadastro da empresa, os eventos não periódicos, folha de pagamento, inclusive já estão enviando em ADCTF Web. E os eventos de SST para as empresas do primeiro grupo iniciam agora em janeiro de 2020, é essa a previsão. Tá? As empresas do segundo grupo iniciaram agora no ano de 2019, a folha de pagamento, porque as tabelas iniciou lá em julho de 2018, os eventos não periódicos a partir de outubro. Agora em janeiro iniciou a folha, e junto com a folha em janeiro a FD-REINF, e com relação à DCTF Web, para parte dessas empresas, iniciou em abril, e o restante ainda aguardam o segundo cronograma. Os eventos de SST para as empresas do segundo grupo iniciam em julho de 2020. As empresas do terceiro grupo, que são aquelas empresas optantes pelo Simples Nacional, empregadores pessoa física, produtores rurais e entidades sem fins lucrativos, iniciaram o cadastro da empresa em janeiro desse ano. A partir de abril de 2019, os eventos não periódicos. E o prazo dos eventos não periódicos, ele ocorreu agora até 31 de agosto de 2019. E a previsão é que agora em janeiro de 2020, inicie a folha de pagamento. E junto com a folha de pagamento, a FD-REINF. Sim, então o terceiro grupo, embora não esteja enviando os eventos da folha de pagamento, chamados eventos periódicos, eles precisam cumprir os prazos de envio em relação aos eventos não periódicos, que são os eventos em relação aos afastamentos temporários, e a própria admissão e rescisão, que tem que ser enviado nos prazos previstos no e-social. Bom, em relação à FD-REINF, até você já nos colocou em relação aos grupos, Eu só gostaria que você nos colocasse novamente essa questão da FD-REINF, porque a gente tem o primeiro grupo que já iniciou o ano passado, O segundo grupo começou em janeiro de 2019, e o Simples Nacional, as pessoas físicas, a previsão é para o próximo ano, é isso? Isso mesmo. Houve uma alteração, nós tivemos uma alteração da Instrução Normativa 1701 de 2017, através da Instrução Normativa 1900, que o prazo previsto era julho, Isso. E aí ficou para janeiro do próximo ano. Claro que, lembrando, ressalvando que alterações podem ocorrer em relação a esse cronograma, Mas hoje, este é o prazo previsto, que então a FD-REINF ela entre para no início da obrigatoriedade para o terceiro grupo em janeiro, junto com os eventos periódicos da folha de pagamento,
E ainda em relação à questão e-social e fase do e-social. Você mencionou que a DCTF Web, para o segundo grupo, ela tem uma regra diferente, ou seja, se para o e-social e a FDRIF eu tenho o primeiro, segundo e terceiro grupo, a gente nem falou do quarto, porque o quarto é mais para frente, né? Que são os órgãos públicos, enfim, a gente fica no terceiro grupo aqui. Mas para a DCTF Web, a regra dos grupos ela é diferente, né? O segundo grupo, na verdade, ele tem uma subdivisão. Eu gostaria que você nos repassasse novamente essa questão da DCTF Web, porque a DCTF Web ela substitui a GFIP, né? Para fins de confissão de débitos previdenciários. O que ocorreu? Para as empresas do segundo grupo, iniciou a DCTF Web na competência agora abril de 2019, para as empresas com faturamento a 4.800.000 no ano de 2017. Essas empresas passaram a enviar a DCTF a partir da competência de abril, aonde houve a substituição da GFIP com relação às contribuições previdenciárias. Para as demais empresas do segundo grupo que não atingiram o faturamento de 4.800.000, a previsão é que iria iniciar na competência outubro de 2019. Mas, através da Instrução Normativa 1906, de 14 de agosto de 2019, houve a revogação desse prazo. Então, hoje, as empresas do segundo grupo que ainda não atingiram o faturamento de 4.800.000, por enquanto, não há data prevista para iniciar a DCTF Web. Então, elas permanecem enviando GFIP, tanto para fins de recolhimento previdenciário, quanto para fins de recolhimento da FGTS também. Ou seja, elas, desde janeiro, elas iniciaram o envio da folha e da FDRIF, mas a título de informação, porque para fins de apuração e confissão continua a GFIP. E a mesma regra para o terceiro grupo, né? Porque se a folha só entra em janeiro, a DCTF Web também para mais para frente. Você comentou do FGTS, né? Alguma previsão, alguma informação do FGTS, de possibilidade de inclusão, de alteração? Não, por enquanto ainda não há nada previsto. Inclusive, foi publicado até mesmo o circular da Caixa, né? Trazendo que a GFIP ela permanece por prazo indeterminado. Então, permanecemos recolhendo o FGTS, tanto para as empresas do primeiro, do segundo e do terceiro grupo, através de GFIP e GRRF. Vamos ter GFIP por um bom tempo ainda. Exatamente. Né? Bom, ainda nessa linha das obrigações acessórias, né? Nós tivemos recentemente, com a publicação no dia 20 de setembro da Lei da Liberdade Econômica, a Lei 13.874, né, de 2019, a instituição da CTPS digital. A carteira de trabalho passou a ser no formato digital. E as informações da CTPS, elas advêm do e-social. Então, eu gostaria que você fizesse esse contexto para nós, colocasse da importância, né, das empresas que não estão enviando de forma correta os dados para o e-social, a implicação que tem, porque a CTPS hoje ela é no formato digital. O que aconteceu? A partir do momento que houve a publicação da Lei da Liberdade Econômica, a CTPS digital ela veio a substituir a CTPS física. Então, todas as informações da CTPS passam a ser identificadas através do número do CPF do trabalhador, né? Então, a identificação principal vai ser através do CPF. A carteira profissional digital, ela não é um arquivo que tu consiga fazer o download, instalar na tua máquina para fazer o preenchimento. Todas as informações que nela são registradas é através das informações do e-social. Então, aqui a extrema importância das empresas observarem os prazos, a obrigatoriedade das fases do e-social para poder efetuar o devido registro na carteira digital, porque vai ser através dessas informações que vai ser concretizado o vínculo de emprego. Sim, ou seja, eu tenho os eventos próprios lá no e-social, que é o S2190 e o S2200,
são através dessas informações que a gente vai ter o efetivo registro do vínculo, não é? Perfeito. E eu gostaria só que você comentasse a questão do prazo, né? A carteira digital ela tem um prazo de 5 dias úteis, mas o e-social tem um prazo um pouquinho diferenciado. O que a gente precisa atentar para essa questão do prazo? Sim, com relação ao prazo, a carteira digital, a empresa possui o prazo de 5 dias úteis para enviar os eventos de informações. Mas nós temos que observar o prazo de envio dos eventos do e-social. Por exemplo, o evento S2190 e até mesmo o S2200, a empresa tem o prazo de envio no dia anterior à data de início do trabalhador da empresa. Então, se a pessoa inicia na data de amanhã, hoje eu já tenho que enviar o evento para concretizar a informação. Nesse caso, eu não posso aguardar os 5 dias úteis, certo? Então, são situações importantes que devem ser observadas. Outra situação, se a empresa utilizou aquele registro preliminar, que é o S2190, ela vai ter que enviar ele no dia anterior ao início da prestação de serviços, só que ela deve observar o prazo máximo da carteira digital, que são 5 dias úteis para ela complementar o restante das informações que não foram enviadas através do evento S2200. Ou seja, mesmo que o e-social me dê um prazo maior, até o dia 15 do mês subsequente para o S2200, se eu tiver feito o S2190, mas aí a gente esbarra no prazo da CPTS Digital e a gente precisa antecipar, né? Inclusive, isso. A nossa recomendação como consultoria é que se envie já, ao invés de se enviar o 2190, o S2200, né? Um dia antes que cumpre os dois prazos. Exato. Tá? Ainda em relação a obrigações acessórias, nós temos a questão da RAIS e o CAGED, né? A portaria da Secretaria Especial do Trabalho e Previdência Social, a 1127, que foi publicada em outubro, ela trouxe regras de substituição da RAIS e do CAGED, né? Da CAGED, que é a comunicação. Eu gostaria que você nos informasse, então, em relação aos grupos, qual é o prazo de substituição e aí que vem novamente a questão da importância da informação para o e-social, né? Porque os dados que substituirão a RAIS e a CAGED advêm do e-social, né? Isso. Então, assim, o que acontece? A RAIS, ela é a Relação Anual de Informações Sociais, onde ali eu vou trazer toda a informação do meu trabalhador no decorrer daquele ano base. Então, ali eu tenho movimentação de admissão, movimentação de demissão, transferências, afastamentos e até mesmo as próprias remunerações que ocorreram no decorrer do ano. Para as empresas do primeiro grupo do e-social, que já estão enviando todas as fases referente ao cadastro da empresa, ao cadastro do empregado, a folha de pagamento, a RAIS ela já é substituída integralmente agora no ano base de 2019. As empresas do segundo grupo também, porque elas já enviaram as tabelas, elas já enviaram os cadastros, cadastro do empregado, folha de pagamento. Então, empresas do primeiro grupo e do segundo grupo do e-social, não vai haver a obrigatoriedade de enviar a RAIS ano base 2019. Por quê? Porque ela já foi substituída pelo e-social, pelas informações do e-social. No entanto, as empresas do terceiro grupo que ainda não estão enviando a folha de pagamento, permanecem com a obrigatoriedade da RAIS. Então, temos que aguardar lá no início de janeiro de 2020 a publicação do cronograma de entrega e as empresas do terceiro grupo permanecem com essa obrigatoriedade. Com relação ao CAGED, que é aquela obrigação onde a empresa informa as admissões e as demissões ocorridas dentro do mês e até mesmo alguma transferência que venha a ocorrer, todas as empresas, primeiro, segundo e terceiro grupo, a partir da competência janeiro de 2020, ficam desobrigadas de enviar o CAGED. Ou seja, as informações ao e-social precisam ser enviadas de forma correta, de forma adequada. E o segundo grupo, né, embora aquelas empresas que tiveram seu CPF
web postergada para uma nova data, e elas continuam fazendo a folha, né, estão fazendo a folha desde janeiro, e a RINF, né, mas a folha aqui, falando da RAIS, mesmo que elas não utilizem as informações da folha para o cálculo, né, e recolhimento, já que fazem pela GFIP, mas para a RAIS será do e-social. Né? Exatamente. Então, uma revisada aí caso não esteja sendo enviada de forma correta. Né? E uma outra alteração que nós tivemos foi com a portaria 1195, que foi publicada no dia 31 de outubro, que refere-se à substituição do livro de registros de empregados. Então, mais uma obrigação acessória sendo substituída pelas informações que estão no e-social. E eu gostaria que você nos falasse um pouquinho de como é que se faz, que é uma opção, né, ele ser feito de forma eletrônica. Como é que se faz a opção e o cuidado que a gente tem que ter nos prazos, porque a gente tem prazos para o e-social, prazos para a CTPS digital e agora prazos também para o registro das informações neste livro que vai substituir o livro físico. Né? Perfeito. Então, com relação ao livro Registros de Empregados, ele foi substituído a forma eletrônica. Então, como que eu vou optar pela forma eletrônica? Porque ele é uma opção, ele não é uma obrigatoriedade. A opção, ela ocorre dentro do cadastro do evento S1000 no e-social, que é o próprio cadastro da empresa. Ali no cadastro da empresa, eu vou informar se a minha empresa, ela utiliza o livro de registro de empregados eletrônico. Se ela utiliza dessa forma, ela fica dispensada do controle manual dentro da empresa. Agora, não existe obrigatoriedade. Ela pode é uma opção, ela pode permanecer utilizando o registro manual diretamente na empresa. O que deve ser observado neste caso? Na própria portaria 1195 de 2019, ela traz ali uma tabela com os prazos a serem observados, as informações que são enviadas no livro Registro de Empregados, o Registro Eletrônico de Empregados. Então, é muito importante esse prazo, porque todo ele é vinculado aos eventos que são enviados ao e-social. E aí, quem não fez a informação lá no S1000 e quiser fazer a opção, precisa providenciar uma retificação dessa informação. Exatamente. Né? Bom, assim de uma forma geral, né, até simplificada, essas alterações que ocorreram na legislação, nos prazos e a importância que a gente tem, né, de se manter uma consultoria atualizada, de participar dos nossos cursos, né, Michele? A gente tem vários cursos de atualização para que a gente não perca esses prazos, né, não deixe de fazer as informações nos prazos corretos, porque todo o prazo não cumprido, né, ele gera uma penalização. Então, vamos evitar isso, né? Agradeço então a Michele pela participação, obrigada, agradeço a todos os participantes. Convido a participarem dos nossos próximos webinários, a conhecerem o nosso portal, né, de consultoria da Lefisc, fazendo contato com o nosso pessoal da área de vendas ou então através do link Assine Já. Muito obrigada e até o próximo. Até mais.